Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar novamente com você, hoje no 9º dia da nossa campanha de oração e jejum. Eu creio que você, pela fé, já está sentindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. E antes de orar, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 6, e o verso de número 16 até o 18. E hoje eu quero falar sobre a importância do jejum e da oração. Oração e jejum. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Quando nós falamos em jejum, eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas sobre um tema tão fundamental na palavra de Deus. A palavra jejum, na Bíblia, significa a abstinência consciente e intencional da alimentação para buscar valores espirituais. Nós sabemos que o alimento, ele traz um prazer muito grande para o homem. Nós nos alimentamos para suprir as nossas necessidades físicas, mas o alimento, ele traz também um prazer muito grande. Quem não gosta de comer? E quando você jejua, no propósito da oração, você se abstém do prazer da alimentação, do café, do almoço, até mesmo do jantar, dependendo do jejum prolongado, para que você busque um bem maior, que é o bem espiritual, mas compreendendo que o teu corpo também é templo do Espírito Santo. Então, jejuar não é fazer uma simples dieta, não é passar fome, não é fazer uma programação de emagrecimento. Não, jejuar é abstinência consciente e intencional para buscar os valores espirituais através da oração. É você entender o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você compreende esse aspecto do jejum, então você deve entender que o jejum, ele deve ser uma prática natural na vida do cristão. Nós não deveremos jejuar somente na crise, somente quando nós precisamos buscar alguma coisa mais intensa de Deus. É por isso que Jesus fala aqui no verso 6, do capítulo 6, verso 5 e o verso 6. Quando orardes, isto é, a oração deve ser uma prática constante na vida do cristão. E já conversamos bastante sobre isso. Orar e conversar com Deus. Orar é um dever. Orar é a única forma de nós recebermos as bênçãos de Deus, de termos comunhão íntima com Deus. E o jejum, o Senhor fala no verso 16 e 17, quando jejuardes, isto é, a oração e o jejum, deve ser uma prática constante na minha vida. Quando Jesus fala quando jejuardes, ele não está falando de algo extraordinário, mas de algo comum que deveria fazer parte da nossa vida. Jejuar pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. A nossa igreja, Assembleia de Deus Marituba, e toda a nossa convenção da CIMADB, separa o último domingo ao primeiro domingo de cada mês com uma semana solene de jejum e oração. Independente de qualquer outro jejum, nós convocamos a igreja para buscar a presença de Deus toda a primeira semana de cada mês, ou o final de um mês, o início de outro mês, para ser uma prática constante de renunciarmos os prazeres da nossa carne, para buscarmos valores espirituais. E nós temos na Bíblia 3 tipos principais de jejum. É claro que você vai ver estudos bíblicos aí mais complexos sobre o jejum e a oração. Mas eu quero falar de modo
bem simples para você compreender e se juntar a nós nessa campanha de 40 dias de oração e jejum. Começou dia 22 de março e nós vamos até o dia 30 de abril. Independente desta crise que estamos vivendo, mas também por causa dela, estamos buscando a presença do Senhor. Nós temos 3 tipos de jejum na Bíblia. O jejum total, que é a abstinência da água e do alimento. Jejum total. Você tem que ter muito cuidado, porque você tem que saber a resistência do seu corpo. Como eu falei, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É você, então, acordar-se de manhã e você não tomar água, não ingerir nenhum tipo de alimento, dentro de um padrão que você consegue aguentar sem se impor a um sacrifício maior que represente qualquer tipo de problema de saúde. Então, você pode jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você não precisa se preocupar em fazer isso de uma forma precipitada, porque à medida que você vai aprendendo a jejuar e vai aprendendo a prática de jejuar, o seu corpo vai se habituando e aí você vai poder fazer o jejum total. Segundo tipo de jejum é o jejum parcial. É quando você toma água, você mata a sua sede, mas você se abstém do alimento sólido. Então, você apenas toma água. É o jejum parcial. Terceiro tipo de jejum é o jejum específico. É o jejum que você toma água e você jejua determinados tipos de alimento. O jejum específico mais conhecido na Bíblia é o de Daniel. Se você ler o capítulo 1, verso 8 a 16 do livro de Daniel, quando Daniel chega na Babilônia, bem novinho, segundo alguns historiadores, ele era ainda um adolescente de 12 a 13 anos de idade, ele foi levado para o palácio de Nabucodonosor, foi selecionado entre os judeus. Os babilônios faziam isso, selecionavam as pessoas mais capazes para eles aproveitarem como mão de obra especializada. E eles escolheram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus 3 amigos, e foram levados para o palácio. E lá eles seriam tratados com toda a iguaria do rei, com tudo que o rei participava e comia. Só que as comidas naquela época do palácio eram sacrificados a ídolos pagãos, como Baal, e ao próprio Nabucodonosor, que era considerado também um deus na Babilônia. Então, Daniel, sabendo disso, Daniel, que amava a Deus, diz a Bíblia que ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, se você ler a Bíblia, ele faz um acordo com a pessoa que cuidava dele, ele deu um tempo para que a pessoa o testasse. E diz a Bíblia que ele fez um jejum específico, isso é, ele comeu apenas vegetais, verduras na nossa linguagem, saladas, e ele desprezou o manjar, a carne, tudo aquilo que era preparado na mesa de Nabucodonosor. E diz a Bíblia que Deus honrou o jejum de Daniel, que no final do período de tratamento de todos os outros jovens, ele era o mais bonito, o mais inteligente, o mais forte. E Deus honrou o seu jejum, que nós não sabemos por quanto tempo foi. Então, jejum total, jejum parcial, jejum específico. Por exemplo, você pode, no período do seu jejum, jejuar o açaí, que você gosta muito, jejuar carboidrato, vou jejuar o arroz, o macarrão, o feijão. Você pode jejuar carne por um período. Então, é um jejum específico, algo que você goste na sua alimentação, que você pode fazer um propósito diante de Deus. Naquele período de jejum, você jejuar. Então, com essas lições, eu queria convidar você para fazer parte desses 40 dias de jejum e oração. E você pode fazer o jejum total por um período, por algumas horas, jejum parcial, na medida da sua força, e o jejum específico, que você pode fazer por um período mais prolongado, tá bom? Vamos orar ao Senhor Deus, vamos buscar a presença de Deus e crer que no meio desta crise, o Senhor está no controle e Ele está ouvindo a nossa oração, está recebendo o nosso jejum como sacrifício suave na sua presença. Pai, pelo poder do Teu nome, eu oro com o Teu Filho e juntamente com a sua família,
não importa onde ele esteja, na sua casa ou no seu trabalho, eu quero te apresentar, Senhor, a nossa causa, o nosso jejum, Senhor, diante de ti. Teu filho que tem colocado diante do Senhor a luta que ele está passando, não só por causa desta epidemia, mas lutas pessoais que ele está enfrentando na sua vida, na sua família, seja de origem de saúde, seja na área financeira, na área de relacionamento, no seu lar, problemas familiares. Senhor, tu conheces todas as nossas necessidades. E nós estamos nessa campanha de oração e jejum porque nós cremos na tua vitória. Nós cremos no teu milagre. Tu és maior, Senhor, do que todo o nosso inimigo. Tu és maior do que as nossas adversidades. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. E como diz a tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Então, pelo poder do teu nome, Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta juntos para louvarmos o nome do Senhor e compartilhar com você a palavra de Deus e orarmos.